Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês. E hoje o nosso programa está muito bom, a gente tem aí várias entrevistas, vamos falar de beleza, vamos falar também sobre defesa pessoal e vamos falar de saúde, né, gente? Principalmente agora no inverno, com esse inverno tão gelado que vem fazendo, vida saudável, sempre é bom a gente conversar sobre aqueles assuntos que a gente precisa saber, gripe, né, problemas respiratórios. E falando em beleza, a gente vai tentar saber um pouquinho mais o que é o projeto Bumbum na Nuca. Vocês já ouviram falar? Eu não. Bom, a gente vai saber um pouquinho mais o que ele é, quais os benefícios dele, se falando de bem-estar e beleza, com o massoterapeuta Alessandro Luna de Azevedo. Ele que é do Centro de Massoterapia Elaine Tristão. Também a gente vai falar de defesa pessoal, principalmente para as mulheres, até porque isso está em alta hoje em dia, né? As pessoas saberem se defender um pouco mais. E a gente vai conversar um pouco sobre essa defesa pessoal feminina com o preparador físico Rodrigo Silva e também professor da Academia Team Território. Para começar o nosso programa, como eu já havia falado, né? A gente conversar um pouquinho mais sobre vida saudável, sobre a questão de saúde. A gente vai saber um pouco mais sobre doenças respiratórias de inverno, que vem crescendo muito, ainda mais esse inverno que vem fazendo em Curitiba, que está grande, né, gente? E a gente vai saber como tratá-las, como diagnosticá-las. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais, é o otorrinolaringologista Dr. Matheus Quiolo Correia. Ele que é do Instituto Martinelli e Brasil de Otorrinolaringologia e também do Hospital das Nações. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Carol. Boa tarde. É um trava-língua, né? Otorrinolaringologia, otorrino... Enfim, quando a gente fala, doutor, de respiração, de problemas respiratórios, começa a esfriar, é impressionante como as pessoas, sem querer, mesmo que seja aquela pessoa que tem uma boa imunidade, que seja bem de saúde, ela acaba ficando com algum probleminha, né? Acaba tendo uma tosse, um problema respiratório. Aí eu te pergunto, como que a gente pode diferenciar uma rinite de uma sinusite, também de um resfriado ou uma gripe? Bom, Carol, obrigado pelo convite, primeiramente. É uma dúvida muito comum, né? Então, essa época do ano, consultório, hospital, lota, né? Tudo muito cheio. E muitas vezes o paciente já chega, doutor, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, será que eu tô com uma gripe? Então, assim, para começar, eu acho que a gente precisa definir um pouquinho cada uma dessas patologias, né? Então, quando a gente está falando primeiramente de rinite, a gente está falando especificamente da cavidade nasal. A rinite a gente consegue dividir em dois grandes grupos, rinites alérgicas, rinites não alérgicas. Quando a gente está falando de rinite alérgica, todo mundo tem alguém na família, aquela criança que desde pequena, quando entra em contato com pó, poeira, espirra muito, coça o nariz o tempo inteiro, coça o olho. Então, esse é um grupo da rinite. Quando a gente fala de rinite não alérgica, a gente vai estar falando um resfriado, uma gripe, não deixa de ser uma rinite. Por quê? Vai ser uma rinite infecciosa, no caso. Ou também tem rinite medicamentosa, que é pessoas que abusam de descongestionantes nasais. Então, esses podem desenvolver uma rinite infecciosa. Quando a gente está falando de sinusite, a gente já não está falando exclusivamente da cavidade nasal. A gente está falando da cavidade paranasal, que são os seios da face que a gente tem. Então, a sinusite pode ser envolvida por processos inflamatórios, processos alérgicos e processos infecciosos. Então, o mais comum que a gente vê é o paciente começar com um resfriado, uma gripe, e isso, 5 dias, que era o tempo que teria que estar resolvendo, começa a piorar, começa a evoluir com dor de cabeça, a secreção nasal já é uma secreção mais amarelada, e aí tosse, febre, que aí começa a evoluir para um quadro de sinusite. Na grande maioria das vezes uma sinusite bacteriana, e aí requer um outro tratamento. Complicado, né? Porque é tão parecido ao mesmo tempo, né? A gente tem alguma imagem, acho que a gente tem uma imagem para mostrar a face do rosto, como ela fica, para o doutor até poder explicar um pouquinho para a gente aqui, essa questão de você saber diagnosticar, diferenciar uma coisa da outra. Como que a gente consegue, doutor, diagnosticar justamente essas diferenças? Isso. O começo do quadro realmente é muito parecido, né? Então, tanto a parte rinite, sinusite, então ali na imagem a gente consegue ver os seios da face
já preenchido com secreção. Esse é aquele quadro habitual, que a pessoa vai evoluir com aquela dor na face, uma pressão intensa, quando abaixa a cabeça, secreção drenando. Isso mais para sinusite, quadro né? de sinusite. No quadro da rinite, na grande maioria das vezes um quadro inflamatório, não chega a ter essa secreção tão purulenta, né? Então é mais aquela secreção clarinha, aquela coriza hialina, que vai vir acompanhado de muito espirro, muita coceira nasal. Isso, muitas vezes, está muito próximo com o resfriado comum, né? Então o resfriado, que é uma infecção causada por vírus, assim como a gripe, que mais para frente a gente vai tentar diferenciar ainda um pouquinho mais, mas é aquele quadro que já tem um pouquinho de sintoma geral, que a gente fala. Então já vai vir um pouquinho de dor no corpo, indisposição, falta de apetite, que isso vai floreando um pouquinho o quadro para a gente conseguir o diagnóstico exato e tratar cada um como deve ser tratado. Falando em tratamento, todas são tratáveis? Sim. E essa questão de ser tratável, no caso, como que a gente pode tratar? Se elas são tão parecidas, lógico, primeiro ir até um médico, que vai poder orientar, mas a gente sabe que leva algum tempinho para desenvolver isso, para a gente saber o que é. E aí o paciente sofre um pouco. Sim. Primeiro passo importante é não começar com automedicação, né? Então, por mais que os sintomas sejam bem parecidos, o especialista vai conseguir diagnosticar cada caso e com isso obter o melhor tratamento. A gente também orienta, não é em qualquer primeiro espirro que dê, qualquer tossezinha, já procurar o pronto-socorro, né? Então a gente sabe que locais com aglomeração de pessoas... Pode piorar ainda, Exatamente. Né? Então às vezes a pessoa deu um espirro, deu uma tosse, por conta da mudança do tempo, ela não está com uma infecção, seja ela viral, bacteriana. Então muito ali o próprio organismo, a imunidade é capaz de resolver esse problema. Agora, muitas vezes se concentra no hospital, muita gente, às vezes a pessoa chega bem e sai até um pouquinho pior. Então isso a gente vê bastante. Quando a gente fala de tratamento, a gente tem que estar vendo exatamente a origem do problema. O que está sendo o foco do problema. Se é uma infecção viral, na grande maioria das vezes é uma resolução espontânea. Então, hidratação, lavagem do nariz com soro fisiológico e medicações sintomáticas para dor no corpo, febre, já é suficiente. Agora, se já evolui para um quadro bacteriano, aí a gente já vai ter que entrar com antibiótico, aí geralmente vai precisar do auxílio médico para estar concluindo esse tratamento. Sinusite e rinite, que são os alvos aí de judiar muito do povo no inverno, né? Tem cura? Então, sinusite... Não, né? Então já acabou com as minhas expectativas. Não, tem sim. O que a gente tem que dividir é o quadro daquele paciente com rinite alérgica, né? Então aquele quadro, o paciente já vem geneticamente com essa falha. Então ele vai ter uma hipersensibilidade em contato com pó, poeira, pelo de animal, cada caso é um caso, mas ele já tem essa predisposição. Essa parte genética a gente não consegue curar, né? Mas hoje em dia a gente tem tratamentos específicos que estabilizam a mucosa do nariz para o paciente não ter tantos sintomas. Então, spray nasal, existe tratamento com vacina para tirar um pouquinho essa sensibilidade da pessoa, para que toda vez que ela entre com contato com um alérgeno, que seja poeira, poluição, ela não desenvolva aquele quadro. Porque todo aquele quadro clássico da rinite de congestão no nariz, obstrução, aquela secreção, espirro, é decorrente do nosso organismo tentando combater uma coisa que não é tão agressiva, que é um pó, uma poeira. Então, isso é uma resposta do organismo que acaba dando os sintomas. Então, toda essa parte de coriza, muitas vezes a gente consegue controlar. Sinusite, já falando, a gente está falando de um processo inflamatório e muitas vezes infeccioso. Então, nesse caso, um quadro agudo de uma sinusite pós um resfriado, que a pessoa, a partir do 5º dia, começa a piorar com dor de cabeça, e aí é feito o diagnóstico, secreção purulenta, dor de cabeça. A gente pode ir com o exame físico e usar alguns exames. A gente tem câmeras que fazem o nasofibroscópio, que consegue avaliar a cavidade paranasal. A gente detecta aquilo ali, tratou com antibiótico, você está tratada. O que não impede você de futuramente ter novos quadros. Então, essa é a grande questão. Muitas vezes, se a gente consegue controlar o processo da rinite,
esse processo de congestão do nariz, de ter um nariz sempre congestionado, isso pode ser que evite você ter tanta sinusite de repetição, que é o grande problema que a gente vê. Porque a pessoa mal curando uma já está em outra, né? Ela acaba tendo ela não tem folga, né? Vamos dizer assim. E o pior, confunde muitas vezes com resfriado. Exatamente. Com gripe, né? Justamente pelos sintomas serem muito parecidos. Então, eu sempre falo que o grande segredo para a pessoa não ficar tendo sinusites de repetição é fazer a melhora da respiração em geral. Então, às vezes a pessoa vai ter um desvio de septo, tem uma rinite muito complicada. Então, tudo isso, tudo que dificulte o fluxo de ar de entrar no nariz, vai deixar um ambiente mais favorável para desenvolver infecções de repetição. Como que a gente pode prevenir essas doenças? Porque a gente pensa assim, puxa, a gente já está numa cidade tão gelada, né, úmida, né? E um inverno tão intenso como esse que está sendo nosso, né? Nem começou ainda e a gente já está sentindo menos 1 grau, 0 grau. Como que a gente pode prevenir isso, doutor? Essa parte do frio é uma coisa que já prejudica bastante, né? Então, a gente sabe que quanto menor tiver a temperatura, o nosso transporte mucociliar, que é a defesa do nosso nariz, que a gente tem para não deixar a secreção tão parada no nariz, ela fica um pouquinho danificada. Então, uma coisa que a gente sempre orienta é lavagem do nariz com solução com soro fisiológico. Então, Sério? Soro fisiológico 0,9%, super barato, em qualquer farmácia consegue. Uma seringa de 20 ml, aspirar 20 ml e jogar Isso por uma dia? seringa. Uma vez por dia? 3, 4 vezes ao dia, principalmente dói, não? em épocas mais secas. Soro fisiológico, Sabe não que dói eu absolutamente sinto? nada. Que pra mim, por exemplo, se eu saio na rua e tá muito frio, tranca tudo. Parece que eu tô com o nariz trancado, não adianta me dar perfume para respirar ou eu não sinto nada. Se eu tô num lugar mais quentinho, volta. Isso faz parte, de repente, de um quadro de frio, de início de rinite, algo assim? Sim, esse processo de temperaturas muito baixas, Choque térmico, né? congestionar o nariz, é justamente a rinite. Isso a gente está falando de rinite. Inflamação da mucosa por algum fator que agrediu aquilo. Vou comprar já o soro fisiológico, então. Seja um vírus, seja uma bactéria, alguma coisa fez com que teu nariz criasse uma resposta e tranca, já na hora, congestiona, né? na hora. É impressionante, que na hora fecha, dali a pouco abre. Eu falo, mas que isso, Exatamente. gente? Virou mágica. E nessa época o que a gente mais orienta são medidas de higiene pessoal, né? Então, a gente sabe que resfriado, gripe, sinusite viral, bacteriana, são transmitidas muitas Pelo vezes ar, né? ar e mão, né? Então, hábitos que a gente fala que, na verdade, todo mundo deveria ter. Quando for espirrar e tossir, proteger para não enviar gotículas. Álcool 70 na mão, né? Álcool 70, ou mesmo se não tiver acesso ao álcool 70, água e sabão mesmo já é o suficiente. Evitar entrar em contato mão com mucosa, nariz, boca, olho, evitar ambientes de aglomeração, né? Então a gente sabe que esfria, vai todo mundo para o mesmo lugar, janela tudo fechado. Então acaba que ali fica circulando uma quantidade de vírus muito grande. E aí vai depender da resposta imune de cada um. Porque por que um desenvolve o problema, porque outras pessoas não desenvolvem. Né? Se falando nisso, em ambiente fechado, a gente já pensa em gripes, né? Que é o que mais está se falando hoje em dia, além de rinite, sinusite. E quando a gente fala em gripe, qual que é a diferença da gripe comum para a gripe A/H1N1? Isso. Então a gente sempre divide em 3 blocos, né? Então o resfriado comum, causado por vírus, tem centenas de vírus, rinovírus, adenovírus, que são sintomas mais leves. Então você vai ter aquela coriza, um pouquinho de dor de garganta, tosse, febrículas, 37,5, 38, de 2 a 5 dias resolve. Não tem tanto sintoma geral. Quando a gente fala de gripe, a gente está falando do vírus influenza. Isso aí é uma gripe? É sinal de uma gripe? Já é evoluindo para uma sinusite. Uma sinusite porque mesmo. a gente consegue ver a secreção drenando posteriormente, né? Então, a gente tem um corte sagital, que é um corte de lado da face. Então, a gente consegue ver a secreção descendo dos seios da face e drenando para a parte da garganta. Principalmente em criança, esse quadro é muito comum. Às vezes, a sinusite na criança, ela não queixa tanto de dor de cabeça ou pressão na face,
Porque muitas vezes a criança nem Ela consegue fala explicar. mais da dor no ouvido e Queixa a garganta, parte de né? ouvido e tosse. Que essa tosse piora à noite, porque quanto mais deitado, mais essa secreção drena posteriormente. Quando a gente fala de gripe comum, né, a gente está falando do vírus influenza, né? Então a gente sabe também que tem vários tipos e subtipos, né? Então a gripe A, a H1N1, que tanto preocupa, que a gente vê que em alguns casos leva pessoas a óbito, então é a particularidade do vírus associado com o sistema imune da pessoa, né? Então a gente sabe que muitas pessoas vão ter a gripe A, subtipo H1N1, e vão evoluir super bem, evoluir como uma gripe comum. Bastante dor no corpo, dor de cabeça, tosse. Isso seria a gripe A. Os sintomas praticamente não mudam da gripe A para a gripe comum. O que a gente vai ver é intensidade da febre, que na gripe A é um pouquinho maior. Então geralmente é uma febre súbita, geralmente pode chegar a 39. Então a dor no corpo é um pouquinho mais intensa. A indisposição, inapetência que a gente fala, então sem vontade de não fazer nada, na gripe A é um pouquinho mais intensa. Agora, os sintomas gerais são muito parecidos. Então, dor de garganta, as duas vão ter. Uma tosse, as duas vão ter, sendo que a gripe A vai ser uma tosse mais seca e um pouquinho mais prolongada. Mas isso é um pouquinho difícil de falar, porque cada organismo é um organismo. Mas, no geral, são muito parecidas. Então, o grande fator, o grande motivo de preocupação são os grupos de risco, né? Então, como eu falei... Imunidade mais baixa pode evoluir para H1N1. Não para H1N1. A H1N1 evoluir para uma pneumonia, para uma síndrome respiratória aguda, que aí vai levar a pessoa a um caso de internamento, às vezes UTI, ou às vezes não ter uma evolução tão boa. Então, parte de pressão alta, diabetes, asma, bronquite, pacientes tabagistas, todos esses a gente sabe que vai ter uma piora da evolução. Aí a gente tem sinusite e rinite, para que as pessoas consigam entender a diferença entre um e outro, para a gente fechar o bloco, doutor. É um assunto muito interessante, mas para frente você vai voltar aqui de novo, para a gente finalizar um pouco mais sobre esses assuntos de gripe e tudo mais, porque eu acho que são assuntos que as pessoas passam diariamente, muita gente está se identificando com o que está agora na tela e pensa, puxa, será que é isso? Será que eu estou realmente com rinite ou sinusite? Ou então até mesmo com a própria gripe que está aí, né? A gente sabe que é algo que as pessoas têm que se preocupar sim. Doutor, telefones de contato para que as pessoas possam estar consultando com você. Eu sei que você atende no Hospital, né, das Nações, e também a gente tem o Instituto Martinelli e Brasil de Otorrinolaringologia. Vamos colocar ali então o telefone para que as pessoas possam estar marcando uma consulta, até mesmo para poder esclarecer o melhor, né? O que você tem? Será que é uma rinite, uma sinusite, uma gripe comum, um resfriado? Né? Será que isso é alérgico ou não? Então, o doutor aqui, Matheus, pode estar te informando. É isso, doutor? O telefone é esse? Isso, certinho, Carol. Obrigado pela oportunidade. Fico à disposição quando precisar. Mas olha, vai vir mais vezes aqui com certeza. Tá Muito jóia. obrigada, viu? Imagina. E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar de um projeto muito interessante focado para a beleza e também sobre massoterapia, bem-estar. Não saia daí que já voltamos.